Boa noite, pessoal. Noite de Natal. Desse modo, desejo um feliz Natal a todos. E hoje vim aqui para responder algumas questões do CTSP passado, né? Ali um aluno meu, Matheus, ficou com dúvida referente a uma questão. Resolvi gravar esse vídeo, já que já vou gravar, responder mais algumas, para não ficar um vídeo curtinho, né? Responder ali da 33 até, vamos ver aqui. Até a 37 que estão nessa página, pode ser. Já vamos iniciar aqui sem muita enrolação. Lembrando que essa prova da Legalia do CTSP passado muito diferente do que a gente espera que seja a nossa prova da Fundatec, né? Então, questões ali mais densas, mais complexas. A gente espera que dessa vez sejam questões mais diretas, né? Sem aqui uma densidade tão grande aqui nos conteúdos. A 33 aqui, Idade de Cristo, uma questão fácil, né? De acordo com o Código Penal Militar, é crime de insubmissão. Já que na primeira, a gente já vai ter a nossa resposta correta. Deixar de apresentar-se convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentando-se e ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Sempre lembrando que a insubmissão aqui, né? É o único crime propriamente militar cometido por civil. De propriamente ali. Então a gente tem que lembrar disso, é algo que pode estar na nossa prova. O único crime propriamente militar cometido por civil. E o único também que tem a pena de impedimento. Lembrar lá do futebol. Impedimento. Que vai de 3 meses a 1 ano ali. O impedimento, que aproveitando, é ficar restrito, adstrito ao quartel, né? Sem prejuízo das atividades. Então é o militar ficar ali preso ali dentro do quartel, mas realizando todas as atividades. É um crime que não ocorre aqui na nossa Justiça Militar Estadual, somente na União, né? Que é ali relacionado ao serviço militar obrigatório. Então, questão bem tranquila aí. Vamos para 34. Essa, para mim, é a questão mais confusa de toda a prova. Discordo aí bastante aí do enunciado de como ela está escrita, né? Vamos lá. Quanto aos elementos do fato típico, acerca da omissão imprópria, comissivo por omissão, analise as assertivas a seguir. Lembrando aqui, o que é a omissão imprópria? Tem a omissão própria, que é o que qualquer um pode cometer, e a omissão imprópria, que só o garantidor pode cometer. Por exemplo, nós policiais, ou os bombeiros, ou os médicos, o pessoal da saúde, né? O nome leva a confundir um pouco. Dá a entender que a omissão própria seria que o garantidor comete, mas não, ele comete a omissão imprópria. Daí aqui trazido comissivo por omissão. O que quer dizer que ele é comissivo por omissão? Que para ele existir tem que haver uma ação, não necessariamente dele, né, mas de um terceiro, de alguma outra pessoa. Por exemplo, o policial está patrulhando e vê uma briga e resolve não agir naquela briga. E no fim, várias pessoas saem lesionadas. Aquele policial ele pode responder por lesão corporal por omissão, né? Lesão corporal é um crime comissivo que exige uma ação. Foi outra pessoa que bateu ali naquelas vítimas, mas como o policial é um garantidor pela lei, ele tem o dever de agir frente àquela ocorrência e ele não agiu, então aquele policial vai responder na lesão corporal conjuntamente. Também, tirando esse fato, né, de ações de terceiros, é muito comum na doutrina a questão da mãe, né? A mãe que não dá bola pro filho, deixa de alimentar o filho pequeno para ir pra festa, para fazer. Pode ser mãe ou pai, né? Qualquer um dos dois pais ali responsáveis pela criança. Fica jogando no tigrinho, fica jogando videogame e não alimenta a criança. Então aí vão responder também por um crime comissivo por omissão, né? Eles tinham o dever, eles são pais, são responsáveis pela criança. E já que eles não alimentaram, deixaram a criança com fome, se ela vir a morrer, eles vão responder ali um homicídio por omissão, por não ter alimentado aquela criança. Então, exige-se que haja um resultado ali, né? Um resultado naturalístico. Ele pode vir das próprias pessoas ali que tinham o dever e não fizeram, ou pode ser de terceiros. E daí aquele garantidor ele tinha o dever de agir e não agiu frente àquela ação dos terceiros.
Por exemplo, o policial tá vendo que vai acontecer um homicídio, mas ele pensa, são vago mesmo, eu não vou me fazer nada. E daí deixa ali os indivíduos se matarem. Ele pode vir a responder por homicídio, por omissão. Seria um crime comissivo por omissão. Uma questão bem densa, bem difícil, né? Ressaltando que não acredito que o nosso CTSP venha nesse nível. Aqui a questão valendo 1 ponto. Nos crimes comissivos por omissão, o agente não tem simplesmente a obrigação de agir, mas a obrigação de agir para evitar um resultado. Isto é, deve agir com a finalidade de impedir a ocorrência de determinado evento. Mas esteja meio confuso aqui a escrita, ele está correto, né? A banca entendeu que era correto. Por quê? Deixa eu selecionar aqui outra cor. Vermelho. Eu discordo aqui porque está escrito a obrigação de agir para evitar um resultado. Mas vou ressaltar que a banca lhe entendeu como correto. Então ele entende que, por exemplo, no caso do bombeiro, ele tem que ir lá para apagar o incêndio, né? Não é só ele ir até a ocorrência, ele tem que tomar uma ação ali. Em teoria, ele tem que apagar o incêndio. Mas às vezes vai ser um incêndio muito grande, não vai ter como ele apagar completamente aquele incêndio. Por isso que do jeito que está escrito, eu não consideraria ela correta, né? A obrigação de agir para evitar um resultado. Ele tem a obrigação de agir sim, mas às vezes ele não vai conseguir evitar aquele resultado, né? A banca considerou aí como correta. Ali no ponto 3, né? Nos crimes comissivos por omissão, há na verdade um crime material. Isto é, um crime de resultado, exigindo consequentemente a presença de um nexo causal entre a ação omitida e o resultado. Eu também discordaria um pouco, que eu creio que a omissão às vezes pode ser formal, mas a banca entendeu como correta. Voltamos ali ao nosso exemplo de um policial. Ele está patrulhando e ele vê que vai acontecer o homicídio, como foi citado no caso anterior. Ele podia ter evitado aquele homicídio, né? Só que ali pela desídia, pela preguiça, pela vontade dele consciente de não evitar, né? De não agir para salvar aquelas pessoas, porque no pensamento dele eram pessoas que mereciam morrer ou algo do gênero, sim. Daí teve aquele resultado naturalístico. Uma terceira pessoa matou ela, mas o policial podia ter evitado, se ele tivesse agido. Aqui a banca entendeu que essa questão do policial poder agir e evitar esse resultado, né, configuraria um crime material. Também aqui, tanto 1 ponto quanto 3 pontos eles consideraram corretos aí. Porque o policial tem essa questão, né, de que ele podia, por exemplo, ter evitado um homicídio. Então, é necessário que tenha um nexo causal, né? Se o policial não tinha como ele evitar esse homicídio, se o homicídio foi lá no bairro Cruzeiro e o policial estava patrulhando lá na Tristeza, longe assim um do outro, daí não tem como imputar o crime, né? Porque é falta de nexo causal, né? Então, tem que ter ali aquele nexo causal entre a omissão e o resultado que ocorreu. Aqui nos 5 pontos. Na omissão imprópria, a conduta negativa já está descrita no próprio tipo penal e se concretiza com a conduta negativa do agente, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. Então aqui está errado, primeiramente. Até eu me confundi aqui na primeira vez que eu li essa questão. Que, né, a banca entende que não é independente da ocorrência do resultado naturalístico, né? Esse resultado ele tem que ocorrer, então aqui está errado. E está errado também porque é na omissão própria que já está descrita. Por exemplo, omissão de socorro lá do CP comum, que é um crime que qualquer um pode cometer. Lá vai estar descrito, né? Que é deixar de agir quando deveria e tal, quando poderia. Se a gente, por exemplo, viu um acidente na estrada e podia ajudar ali a salvar aquelas pessoas e a gente não agiu, a gente teve uma omissão de socorro, né? Por ser policiais, e daí, se tiver de serviço, então, ainda mais, né? Porque a gente tem o dever de ajudar. Então aqui ele entende, a banca entendeu que estava errada, né? As 5 pontos. Então a resposta correta aqui é 4 pontos é a resposta da nossa banca. É uma questão assim
bem confusa. Eu acredito que no nosso CTSP não vai vir desse nível, né? Virão questões mais simples. Então, só para não ficar dúvida nenhuma, ficar bem esclarecido, no crime de omissão própria, a próprio tipo penal lá, no seu preceito primário, já descreve o que é uma omissão. Ali no Código Penal Militar, a gente tem aquele omissão de eficiência da força, por exemplo, que é um crime de quando o comandante não deixa ali a sua tropa em condições de agir e tal. Então, ali seria um crime, por mais que é cometido por um garantidor, por um agente especial, ali na linha que a nossa banca adotou, seria um crime omissivo próprio, porque ali no texto dele ele já explica o que seria aquela omissão. Já esse crime omissivo impróprio, que normalmente é o garantidor que comete, aquele que tem o dever de agir, é um crime normal, que existe lá no nosso código, mas que ele, por omissão, ele acaba por participar, por cometer junto ali normalmente com a terceira pessoa. Por exemplo, matar alguém, o homicídio lá, né? Está lá no 121 do Código Penal Comum e no 205, se eu não me engano, do Código Penal Militar. O homicídio, como a gente explicou, vai ser, se vier ser cometido de maneira omissiva, vai ser um comissivo por omissão, né? Porque matar alguém é uma conduta ativa, é necessário que vá lá e mate alguém. Então, se o terceiro lá matar alguém e o policial vê e não fizer nada ali, podendo impedir aquele crime, não impede, o policial vai responder na omissão imprópria, né? Porque não é um crime que é previsto ali na sua forma omissiva, ele é previsto uma ação. Só que como o garantidor teria que agir e não agiu, ele vai responder como omissão imprópria. E eu não gostei muito aqui do jeito que essa questão veio escrita, fica até difícil de explicar melhor, mas espero que tenha dado para entender essa confusão toda aqui. Vamos para 35. Acerca do inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. O IPM sempre presente, né? Vamos ler todas as alternativas aí, que o IPM é muito importante. A. Inquérito policial militar tem o caráter de instrução definitiva? Não, tá errado. Instrução provisória, né? Cuja finalidade princípio é administrar elementos necessários à condenação penal. Também não é a condenação penal ali, é a ação penal. E é uma instrução provisória, administrativa, pré-processual, inquisitória. Então não é uma instrução definitiva, tanto que ele é até dispensável, ele pode ser, né? B. O inquérito é iniciado mediante ofício quando de sindicância feita pelo Ministério Público resulte indício de existência de infração militar. Que já no início está errado, né? Que ele é iniciado sempre por portaria, né? Não tem nada a ver iniciar por ofício. É iniciado sempre, qualquer dos modos lá previstos no artigo 10, ele vai ser sempre iniciado através do documento portaria. C. O inquérito não é sigiloso, devendo seu encarregado permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Aqui caberia até algum recursinho, mas esse não é sigiloso está errado, porque o inquérito, por via de regra, é sigiloso, exceto nos casos ali de uso da força letal no exercício da função, né? Que o brigada vai ser chamado a constituir o advogado em até 48 horas. Tirando esses casos, o inquérito é, por via de regra, sigiloso. Mas, se o investigado tomar ciência de que está sendo investigado, ele pode lá pedir para o advogado, de acordo com a súmula vinculante 14, pedir para o advogado dele ir lá e ter acesso a todos os elementos já documentados. As diligências sigilosas que estão em andamento, obviamente que não, mas todos os documentos ali que já foram trazidos ao papel ali, tudo que já foi documentado, ele advogado vai poder ter acesso, de acordo com a súmula vinculante 14. Muito importante, altíssima chance de cair na tua prova. D. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente. Essa aqui é a nossa alternativa correta, né? A D. Porque é exatamente o que o código nos traz. Delegação é quando eu entrego para alguém, avocação é quando eu puxo de volta, né? Aquele inquérito. Então, discordando da solução, a autoridade que delegou, que ele entregou para alguém, ele pode pegar de volta e dar uma solução diferente. Lembrando que o encarregado lá, que nosso código traz que será preferencialmente o quê?
capitão, cap, o encarregado, que será preferencialmente capitão, ele vai fazer o relatório, o minucioso relatório, ele contendo todas as diligências que ele fez, o que ele descobriu, e daí esse relatório vai para o comandante da unidade, que vai fazer a solução. Esse sim vai ser o documento final ali do IPM. Essa solução ele vai dizer se ele concorda ou não com o relatório que o encarregado fez. Aí diz que o inquérito deverá terminar dentro de 40 dias, prorrogável se o indiciado estiver preso. Não. Lembrando que ele preso não pode prorrogar e o prazo do inquérito com o investigado preso é 20 dias e não 40. 36. Segundo o Código Penal Militar, acerca dos crimes contra a honra, assinale a alternativa incorreta. Ele quer saber, então a gente sempre marca, a gente grifa aqui, a gente faz alguma coisa para a gente não esquecer que é a incorreta, né? Que a gente é acostumado a sempre procurar a resposta correta das coisas. Então, quando for a incorreta, a gente pega e deixa ali bem claro. A gente grifa, a gente circula, se tiver só caneta preta lá na hora da prova, risca bem ali embaixo, grifa bem, pra gente não esquecer que é incorreta. Incorre em calúnia quem, sabendo falsa, a imputação propala ou a divulga. É isso aí, eles usaram as palavrinhas difíceis, mas tá correto. Então essa não é a nossa resposta, já que a gente quer a incorreta. Aqui eles trouxeram um conceito de calúnia. A exceção da verdade, na difamação, somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil do ofendido. Também está correta. Existe a exceção da verdade, né? Que é quando, tô falando mal da pessoa. Mas o que eu tô falando é verdade, então não podem me punir. A difamação, por vezes, mesmo sendo verdade, ela pode ser punida. Por exemplo, eu sei que um cara no batalhão é corno. Eu fico espalhando pra todo mundo, aquele cara é corno, ele é chifrudo, boi zebu. É uma coisa que pode até ser verdade, o cara pode ser corno mesmo, mas não tem nada a ver com a vida, com a função pública, com a vida profissional dele. Então eu não posso estar fazendo isso aí, fazendo essa maldade. Então eu vou poder ser punido ali por difamação se eu espalhar que o cara é corno. Então isso aqui tá correta também. Vamos para C. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício. Difícil isso aqui, né? Lembrando que para ter uma injúria tem que ter o ânimos injuriandi, né? A intenção lá de injuriar. Então aqui ele diz que o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento de dever de ofício. Por exemplo, tu é lá um sargento que agiu na polícia judiciária militar, ali num inquérito no teu batalhão. E daí depois a JME te chama para dar um depoimento. E daí o juiz te pergunta, o que tu acha desse brigado aí? Tu diz, não, esse brigado aí é um baita sem vergonha. Então tu tá lá, tá prestando um depoimento, tu tá cumprindo com o teu dever de ofício, tá falando a verdade, o que tu apurou dentro de um IPM. Então por mais que tu esteja ofendendo aquela pessoa, como tu tá no cumprimento do dever de ofício, é algo necessário tu explicar como que eram as atitudes dela, né? O que ela fazia, não fazia. Então daí não vai ser punível, por mais que seja uma ofensa, não vai ser punível porque tu tá cumprindo o teu dever de ofício. Então a C aqui também é correta. Vamos para D. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir explicações em juízo. Isso é verdade, não é algo muito comum, mas pode acontecer. Se o interpelado se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Aqui é algo que é mais comum ali no direito comum, não no militar, mas está previsto ali, a nossa banca trouxe, que é aquela questão da última ratio, né, da intervenção mínima do direito penal, de tentar resolver as coisas através de outros meios que não seja a pena ali privativa de liberdade, aquela pena mais grave. Então ele tenta fazer ali uma composição entre as pessoas e que o ofendido perdoe o ofensor, que a própria Bíblia já traz, que é aquele que nos tenham ofendido. Então explicar ali perante o juiz, e se a pessoa se recusar, né, explicar por que fez aquelas ofensas, daí sim
o processo vai seguir normalmente. Então aqui está correta a D. Vamos para E. Só sobrou a E, né? Então ela que vai ser a errada, se todas as outras estão certas, mas vamos analisar ela de qualquer forma. E. A injúria qualificada consiste em violência ou outro ato que atinge a pessoa, e por sua natureza ou pelo meio empregado se considera aviltante. A injúria qualificada, ela foi alterada pela reforma de 2023, ali do Código Penal Militar. A injúria qualificada é muito similar à injúria racial, lá do Código Comum. A injúria qualificada no militar vai ocorrer quando for por questões de raça, ali por questões de etnia, esse tipo de questões, né? Então, muito similar à injúria racial. Não necessariamente pelo meio empregado, que se considera aviltante. Aqui ele confundiu um pouco com o ofensa aviltante, que tem lá, né? Quando o superior ofende o inferior de maneira aviltante e tal. Mas não é esse crime aqui. Não é a injúria qualificada. Então, essa que é a errada, essa que é a alternativa, como a questão que é incorreta, essa aqui que vai ser a que a gente vai marcar lá no gabarito. Letra E. Questão 37, a última de hoje aí, pra gente encerrar essa noite de Natal e aproveitar a ceia. Segundo o Código Penal Militar, analise as afirmações e julgue V para verdadeiras ou F para as falsas. Se o erro deriva de culpa... aqui a câmera tá tampando um pouco, deixa eu mais para baixo. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Tá correto aqui, né? Então, se, por exemplo, eu sou imperito, eu ajo com imperícia e provoco um resultado naturalístico agindo com culpa. Se o crime é previsto como crime culposo, é por aí que eu vou responder, né? Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Corretamente também. Por exemplo, se eu chego pro sentinela do quartel e digo: ali aquela sombra ali é um vagabundo tentando invadir para roubar o quartel. E daí o sentinela vai lá e dispara e mata aquela sombra. Só que na verdade aquela sombra era um desafeto, era um cara que eu não gostava. Não era ninguém querendo roubar o quartel. Então daí como fui eu, né, que levei ali o sentinela a erro, eu que fiz ele matar aquela pessoa, ele estava agindo num erro de percepção da realidade que eu causei, sou eu que vou responder o crime, não quem puxou o gatilho ali o sentinela, como eu que causei, na verdade, aquele resultado, né? Então a pessoa provocadora que vai responder nesse caso, tá correto ali. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. O nome disso aqui é vítima, tá resumido, vítima virtual. Parece coisa de internet, né? Mas não é. É a vítima virtual, é aquela que a gente realmente queria atingir e não atingiu. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime, e agravação ou atenuação da pena. Exemplo clássico, feminicídio. Digamos que tem um indivíduo que é casado e ele quer matar a esposa dele, por razões de gênero. E daí ele atira, só que ele mata o cunhado e não a esposa, que o cunhado estava tentando socorrer. Mas ele mirou da esposa, era ruim de mira, acertou o cunhado. Nesse caso, ele matou um homem, mas mesmo assim ele vai responder por feminicídio, porque a vítima virtual, quem ele realmente queria matar, era a esposa dele. Então, é as qualidades ali da vítima virtual que vão se aplicar na hora de fazer a dosimetria desse crime. Então, tá correto também. Esse caso do feminicídio é muito bom para lembrar. Por mais que mate um homem, pode responder por feminicídio se a nossa intenção era matar uma mulher, por razões de gênero. Se por erro ou outro acidente na execução é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente. É um dos tipos de aberratio aqui, né? Aberratio crimine, se eu não me engano, esse. Responde este por culpa. Aqui, quando... se o fato é previsto, logicamente, como crime culposo. Aqui o caso mais típico é de quando alguém quer quebrar uma janela, atira uma pedra e tem uma pessoa atrás da janela. E daí acaba lesionando também essa pessoa. Então ali pelo dano, por quebrar a janela, ele vai responder de maneira dolosa,
Mas em concurso, ele vai responder pela lesão culposa, né? Como está previsto no código, lesão culposa, ele responde por esse crime. Então, ele queria era só quebrar a janela. E no fim acabou acertando uma pessoa, mas ele não tinha intenção de acertar aquela pessoa. Então, ele vai responder por lesão culposa. Então, tá correto também. VVVVVV. Alternativa D. Às vezes o pessoal pensa, não tem como ser todas V, né? Não tem, tá aqui. Nada impede que seja todas V. Então, por hoje é isso. Deixo o bizu aqui dessas questões. Aí, se o pessoal gostar, dê like. A gente grava mais uns nessa linha. Uma boa noite e um Feliz Natal para todos. Forte abraço.